é que por determinação divina, eu ia ler, mas é muito longo, mas se você ler o capítulo 8, é ali que começa. O capítulo 8, por determinação de Deus, o Arão, sua esposa e seus filhos, por ordem de Deus, precisaram passar 7 dias de confinamento. 7 dias dentro da tenda, sem sair, só entre eles, antes de iniciar o ministério. E aqui é o 8º dia. Aqui é onde vai começar o ministério de Arão. Se bem que o ministério já começou 7 dias atrás, mas aqui é a primeira vez que ele vai oferecer um holocausto, degolar um animal, mexer com o sangue, o fogo e tudo mais. No capítulo 8, vamos lá, dá uma olhadinha ali se você está com a Bíblia aberta. No verso 33 está dizendo assim, ó, também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Então, antes de iniciar o ministério, o Arão e sua casa ficam confinados por quantos dias, igreja? 7 dias de confinamento. Então, durante 7 dias, é só ele e a família dele, ele, a esposa e os filhos, fechados dentro de casa. E no 8º dia é quando ele vai oferecer alguma coisa diante do Senhor pela primeira vez. Ou seja, no 8º dia, as festas já passaram, os parabéns já foram dados, o ministério agora vai começar. Ele havia passado os últimos dias em confinamento, uma semana em confinamento, em santificação, e agora ele e a sua família têm o privilégio de oferecer o primeiro sacrifício oficial através do ministério sacerdotal. Quem tinha feito o sacrifício antes era Moisés, mostrando para ele como era. Se você ler o capítulo 8 e ler o capítulo 9, no capítulo 8, o Moisés derrama o sangue, coloca um pouco do sangue na ponta do polegar direito, na ponta do polegar do dedão do pé direito, da mão direita e tal, e aí nos chifres em volta do altar, enfim. Agora é a vez de Arão, ele viu como faz, agora é a vez dele. Bom, a gente sabe que todas as coisas na nova aliança tem alguma sombra na antiga. Ou seja, tudo que está acontecendo nessa aliança que a gente está lendo, quando eu falei que a gente vai ler a Bíblia, é o texto que a gente passa mais rápido, mas isso também tem aqui detalhes. Por exemplo, o nosso ministério é o resultado, quer dizer, o ministério araônico é o tipo do nosso ministério. No Novo Testamento nós somos chamados de reis e sacerdotes, então a gente olha para o ministério de Arão, o ministério araônico, como um tipo do nosso ministério. E como todo tipo, as marcas são muito importantes. Então existe muito sangue, muito trabalho, muita coisa envolvida para que Deus fosse agradado naquele sentido. E a ordem era que Arão tomasse um bode, um bezerro, um cordeiro, um boi, um carneiro, isso sem contar o azeite, a oferta de manjares, de flor de farinha amassada, tal, tudo muito parecido com o que o seu irmão tinha feito no capítulo 8. E o Arão está ali iniciando o seu ministério, está dando o melhor dele, até que algo sobrenatural acontece no último versículo do 9. Dá uma olhada aí no último versículo do capítulo 9, e você vai ver que tem algo sobrenatural. Diz assim, ó: e eis que saindo um fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto. Então até agora, tudo o Arão está fazendo com todo carinho, não sei o que lá, e daqui a pouco vem a intervenção de Deus. Um fogo sai do céu e cai lá em cima do holocausto, é o que diz o último verso desse texto. Bom, eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar nesse texto, e o primeiro é uma provocação, é sobre o nosso chamado, e o primeiro ponto é que o chamado de Deus não é um voo solo. O chamado de Deus não é um voo solo. Eu reconheço de verdade que alguns irmãos têm um marido que é chamado, que tem vocação, e uma esposa que não tem tanta vocação. Também reconheço que às vezes a esposa tem chamado e vocação, aptidão, vontade, desejo de trabalhar pelo reino, e o marido é apagado. O marido não
Está lá, é crente, tudo mais, mas não segue. Eu reconheço isso. Que às vezes numa casa um filho tem um chamado e o outro não. Respeito isso. Mas no capítulo 9 que estamos lendo, o Arão está iniciando o seu ministério. Porém, como sabemos, no capítulo 8, a gente entende que logo depois de ser escolhido, ele precisou passar um tempo, que eu estou chamando aqui de confinamento, essa palavra não aparece lá no texto, eu que estou deduzindo, mas ele precisa passar um tempo com sua família, fechado, sem contato com outras pessoas. E esse fato é um princípio importante para nós. E qual o princípio? Que antes de servir no ministério, a gente precisa conviver com a nossa família. Antes de sermos pessoas estratégicas para Deus, para o reino e para as outras pessoas, antes de você ser uma bênção para mim, você tem que ser uma bênção para a tua casa. Antes de você ser uma bênção para a minha vida, você tem que ser uma bênção para o teu pai, para o teu filho, para a tua mãe, para a tua mulher, para o teu marido. Antes de eu ser bênção para você, eu preciso ser bênção para os meus. E infelizmente hoje a gente convive pouco demais, mesmo vivendo sob o mesmo teto, está cada vez mais difícil conviver. Às vezes a gente vive como estranhos no mesmo teto. Você sabe qual é o último desejo da tua mulher, do teu marido, do teu pai ou do teu filho? Você sabe qual é a última desilusão do teu marido, da tua mulher, do teu pai ou do teu filho? Ou da tua filha? A gente não sabe coisas básicas a respeito das pessoas que moram debaixo do mesmo teto, e a gente quer saber do ministério. A gente não sabe coisas básicas a respeito das pessoas que a gente ama, e a gente quer lidar com o ministério. Não, pastor, meu negócio é o louvor, meu negócio é a pregação, meu negócio é a oração, meu negócio... Mas o que você sabe das pessoas que estão dentro da sua casa? A gente aconselha as pessoas no trabalho, os amigos pela internet, consolamos os irmãos da igreja, mas sabemos quase nada a respeito das pessoas que sentam à nossa mesa e compartilham o nosso sobrenome. E o ministério tem, vou ser bem sincero, o ministério tem esse perfil tem essa possibilidade de roubar o homem de sua família. Por isso alguns familiares de irmãos que são muito usados por Deus, falam, mas meu pai, o negócio dele é o ministério só. Minha mãe, o negócio dela é orar pelas pessoas, mas por nós mesmos ela não ora. Talvez por isso a igreja católica entendeu que o sacerdote não pode ter uma família. Talvez por isso, porque você tem que se dedicar tanto ao ministério, tanto, que no século 13, 12, eu não lembro, o Papa X, que eu não me lembro, parou e falou, padre não pode mais casar. Você quer ser padre, então você tem que se dedicar somente à igreja, porque não tem como dividir. O que é um erro, porque lendo esse texto, nós vemos o contrário. É um equívoco, nós devemos sim ter uma família e dar a ela a devida atenção, e isso só acontece quando nós realmente fechamos a porta e convivemos dentro de casa. E convivemos. E está cada vez mais difícil a gente, por exemplo, tomar a refeição com a nossa família, em volta da mesa. Então, a realidade é muito difícil conviver, porque a gente acha assim, não, mas ele é meu marido, ele vai entender que a igreja precisa de mim. Ela é minha mulher, ela vai entender que o ministério precisa de mim. Ele é meu filho, ele vai entender que eu tenho que ensaiar, eu tenho que tocar, eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que limpar, eu tenho que orar, eu tenho que expulsar demônio, eu tenho que ir para a praça, eu tenho que fazer sopa para entregar para o mendigo, eu tenho que sei lá o quê, eu tenho que fazer a obra e a missão. E aí, na realidade, vai ficando difícil conviver, porque você acha que a pessoa tem que entender, e todo mundo tem que entender, e todo mundo tem que te entender, porque você foi chamado. Então, a gente marca para sair, para comer fora, e a gente não consegue conviver porque a gente reclama que demora muito, 30 minutos para chegar ao prato, porque você tem mais o que fazer. A gente está cada vez mais difícil parar para conviver. A gente reclama do tempo, do trânsito, de tudo. A gente reclama porque no McDonald's a comida demora ou é ruim. A gente reclama do semáforo que demora a abrir. Você percebeu que o nosso tempo parece que está cada vez mais valioso? Antes, para você usar o carro tinha afogador. Antes de usar o carro, você tinha que ligar e demorar uns minutos para andar no carro. 15 minutos. Agora você bate, pega e vai embora.
Antes, para você ligar um computador, lembra como é que ligava o computador? Primeiro aparecia uma tela preta, MS-DOS. E depois, lembra disso? Aí ficava lá, e aí? Não, está carregando. Lembra como é que era para entrar na internet? Fazia uns barulhos estranhos. Quem é, sei lá, menos de 15 anos, 20 anos, nem vai saber. E não sei o que lá, daqui a pouco, pegou. E aí, não sei quantos bits, eu não sei e tal. Aí agora, sei lá, esse computador aqui, acho que eu nunca desliguei esse computador. Aí eu termino, fecho, aí eu abro. Quando eu abro, está ligado, está na página que está aqui. Eu abri e fechei, está aqui. Tem um que eu estou pregando para vocês. O texto. Quer dizer, o nosso tempo está cada vez valendo mais e a gente está cada vez reclamando mais. Você você sai para comer com a tua mulher, senta no restaurante, se demorar 30 minutos, você fala, misericórdia, como assim, não sei o que e tal. Tá, você já fez um almoço em 30 minutos? Você chegou lá, você pediu a comida, eu quero comer isso, aquilo. Tá bom. E aí, 30 minutos é muito tempo, por quê? Porque você não tem assunto para conversar com a tua mulher. Você não tem assunto para conversar com o teu marido. Então 30 minutos é um tempo grande demais. Mas você vai chegar na sua casa, você vai fazer almoço do zero. Estou falando do zero. Você faz em 30 minutos? Não, por que demora muito? Porque não tem assunto para conviver. E aí a gente está cada vez com menos paciência, porque o nosso tempo é precioso demais, e a gente precisa de ganhar tempo. E a gente precisa ganhar tempo para quê mesmo? Para quê mesmo? Quando Arão, ao ser consagrado, foi consagrado com a sua família. Quando Arão foi consagrado, sua família também foi. E antes de iniciar seu ministério, por ordem de Deus, o Arão passou um tempo com a sua família. Coisa que a gente não está fazendo mais. Quem é teu filho? Não, pastor, não. Quem é teu filho? Tua filha. Que desenho ele gosta? Que seriado ele gosta? Que série da Netflix que ele gosta? Por que ele gosta? Se fosse para você escolher uma música para o seu filho, que música que ele gosta? Qual cantor ele curte? Qual time? Sei lá, qual é o sonho imediato ela tem? Quais são os nomes dos 3 amigos, dos 5 amigos dele, os 5 amigos dela? Seu pai sabia. E sabia o nome, sabia onde morava, sabia o nome do pai deles. A gente não sabe. Onde é que eles moram? Como é que chama os pais? Faz o quê? Vive do quê? Nós não sabemos essas informações para que a gente possa conviver. Então, eu estou no primeiro ponto, né? Hoje é dia de terminar mais cedo por conta da intercessão. O chamado de Deus não é um voo solo. O chamado de Deus não é um voo solo. Deus chamou Arão com a sua casa. Amém. A família de Arão é um tipo. Então, o que ela representa? Para onde é que ela aponta? Em Apocalipse 5:10, a Bíblia diz que fomos feitos reinos e sacerdotes. Fomos feitos reino e sacerdotes. E como é que vai a nossa família? Como é que vai a nossa família? O Arão ficou uma semana trancado com a sua família antes do sacerdócio. E, cara, deve ser um tempo maravilhoso, né? Você tem um tempo para falar, mas hoje é para minha casa. Hoje é para minha família. Fecha a porta, é nós aqui dentro. Então, antes do sacerdócio, Deus se preocupou. Deus é tremendo, né? Antes do sacerdócio, Deus se preocupou com Arão para passar esse tempo em casa com a sua família. E aí, fora isso, tem a ordem do Shabat, que é um tempo onde ele também fica dentro de casa com a sua família. Deus preparou um tempo em família para que Arão e seus filhos pudessem conviver, se entender. Vocês sabem que segunda-feira vai começar, né? Então, segunda que vem, mas enquanto isso é eu, você, nossos filhos e tal. Então, como é que nós temos convivido com a nossa família? Porque algumas famílias, filhos em especial, têm raiva do ministério do pai ou da mãe, porque o ministério do pai ou da mãe arrancou o pai ou a mãe deles.